Olá, bom dia. Hoje é 20 de setembro de 2020. Eu sou a Gabriela Norato e essa é a EBD da UPA. Hoje é o 25º domingo do tempo comum e nós temos os seguintes textos indicados para leitura, para estudo, reflexão, de acordo com o calendário litúrgico. Isaías 55, de 6 a 9, Mateus 20, de 1 a 16 e Filipenses 1, versos de 20 a 24 e também o verso 27. Hoje eu trago uma proposta um pouco diferente. Nós estudamos alguns trechos da Carta de Romanos nas últimas semanas. Escolhi para nosso estudo e reflexão aqui na EBD também um texto de Paulo, que é o da Carta de Filipenses para hoje. Mas a ideia é a de um estudo dirigido, onde vocês vão ter mais autonomia para ir até o texto e depois desenvolver as questões que vão ser propostas. Vocês podem fazer durante a semana sozinhos ou também com a ajuda da família. Lembrem-se sempre de orar antes de ler e estudar a Bíblia e também, como eu sempre falo nos nossos encontros presenciais, usar dicionário, caso seja necessário consultar o significado de alguma palavra que vocês não conheçam. Coloquei aqui nesse slide algumas características desse texto. A carta aos Filipenses foi escrita por volta do ano de 60 depois de Cristo e Paulo provavelmente estava em prisão domiciliar em Roma quando ele escreveu a carta. Trouxe para vocês também algumas características da cidade e da igreja de Filipos. Filipos ficava situada entre a Europa e a Ásia, numa região chamada de Macedônia. Foi fundado cerca de 350 a.C. Ela era uma cidade que ficava longe do mar, construída sobre um monte, mas era uma região muito conhecida pela abundância de fontes de água que tinha. Sua população era formada por romanos, macedônios, gregos e judeus. Uma característica interessante é que era uma igreja, a igreja de Filipos era uma igreja que foi a primeira igreja da Europa e também fundada por mulheres. Em Filipos, as mulheres tinham mais liberdade de se reunir para orar e a partir da reunião dessas mulheres a igreja pôde ser fundada. No capítulo 16 do livro de Atos, é apresentado o envolvimento inicial que Paulo teve com esta comunidade. Aqui nesse slide eu trago para vocês um mapa do mundo no Novo Testamento e vocês podem ver bem no centro do mapa a cidade de Filipos, na região da Macedônia, entre a Ásia e a Europa. Aqui, com a devida referência ao autor das imagens, que eu coloco aí embaixo para vocês, nesses dois banners a gente consegue ter de forma bem resumida e colorida também, as intenções de Paulo ao escrever a carta e as preocupações que ele vai demonstrar ao longo de todo o texto da Carta aos Filipenses com três coisas. A primeira delas é alegria, a segunda é humildade e a terceira é com a unidade desta igreja. Bom, então, agora vamos para as questões do estudo dirigido. A proposta é que vocês leiam todo o capítulo 1. Não é um texto muito grande, é pequeno. Após a leitura, vocês devem responder o que é o dia de Cristo Jesus. Essa expressão aparece 2 vezes ao longo do capítulo 1. A segunda questão. Paulo se refere a coisas que aconteceram com ele. Que coisas são essas? Paulo também apresenta um conflito pessoal.
mas com efeitos para toda a igreja. Vocês conseguem identificar que conflito é esse? E quais os efeitos para a igreja? E por último, que lição vocês conseguem tirar desse capítulo para a vida de vocês? Tá certo? Bom, vamos encerrar nosso encontro aqui hoje e eu gostaria de orar com vocês. Meu Deus, Pai querido, muito obrigada por mais um domingo que podemos, mesmo à distância, estar reunidos para estudar, aprender e ensinar da Tua Palavra. Abençoe a vida de cada adolescente da nossa igreja, com sabedoria e também com saúde. Livre a eles e as suas famílias do mal maior durante esta pandemia que nós estamos vivendo. Nos perdoe pelas vezes durante a semana que preferimos e escolhemos ficar distantes de Ti. Nos dê a graça de podermos estar reunidos presencialmente em breve, novamente. É o que nós Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, até daqui a pouco no nosso culto matutino, às 10h30 da manhã.